Mãe em desespero procura filha roubada e, após 20 anos, um encontro surpreendente revela a verdade. A cidade de Santa Luzia respirava mistério. Clara, uma mulher de olhos marcados pela dor, andava pelas ruas de paralelepípedos, seus passos ecoando como um grito silenciado. Era um lugar pequeno, mas cheio de segredos, onde cada esquina parecia sussurrar histórias não contadas. Desde que sua filha foi sequestrada, Clara se tornou uma sombra de si mesma, uma mãe em eterna busca, carregando consigo o peso de 2 décadas de desespero. Era uma manhã chuvosa quando, em um café aconchegante, algo a fez parar. Uma notícia. Aberto o caso de sequestro de menina desaparecida. Nova pista revela possível local. Seu coração disparou. O jornal amarelado em suas mãos tremia, como se estivesse vivo. A esperança, muito sufocada, reacendeu em seu peito. Mas aquele resplendor de emoção veio acompanhado de um aperto na garganta. E se fosse mais um engano? Enquanto Clara tentava reunir coragem, seus olhos se fixaram em uma jovem sentada ao lado. Laura. Ela tinha uma beleza estranha e perturbadora, algo que provocava uma sensação de proximidade, um eco do que Clara lembrava de sua própria filha. Compartilhavam uma conexão inexplicável, como se suas almas já tivessem se encontrado em outra vida. Laura olhou para Clara e um misto de dor e compreensão passou entre elas. Com um gesto tímido, Laura se apresentou. Sua voz estava carregada de uma tristeza profunda. Você também está à procura de alguém? A pergunta de Laura fez Clara hesitar. O mundo parecia suspenso por um fio. Clara decidiu revelar seu fardo. Minha filha foi sequestrada há 20 anos. Aquelas palavras pareciam um peso enorme que finalmente deixava seus lábios. Laura a observava com olhos atentos, como se sentisse cada palavra como uma facada no próprio peito. Clara percebeu que a jovem também carregava cicatrizes, uma história não contada que a assombrava. O tempo passou, enquanto o café ao redor delas borbulhava de conversas e risadas. Porém, a atmosfera entre Clara e Laura estava tecida com laços invisíveis de dor. Quando Clara comentou sobre a nova pista do jornal, um brilho inquieto surgiu nos olhos de Laura. Ela sabia mais do que estava disposta a compartilhar. Mas antes que as perguntas fluíssem, um homem entrou no café. A presença dele trouxe um ar pesado e opressivo. Era Rafael, um amigo da família que desde então se tornara um desconhecido. Seu olhar penetrante e sorriso sombrio despertaram em Clara um temor ancestral. Ele parecia saber mais sobre o passado do que deveria. Clara! Ele exclamou, e o tom dela virou um aviso interno. Sempre à procura de sua pequena, não é? Eu tenho algo a te contar, algo que pode mudar tudo. As palavras flutuaram no espaço entre eles com um peso desconcertante. Clara sentiu o estômago revirar. E se o que ele dissesse fosse mais do que poderia suportar? O passado tinha uma forma traiçoeira de voltar, e muitos segredos estavam prestes a serem revelados. Seria possível que o reencontro que tanto desejava se transformasse em um novo pesadelo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara congelou ao ouvir a voz de Rafael. O coração batia descompassado, como se tentasse escapar de seu peito. O ar pesou. Ele se aproximou, era tão opressiva quanto um dia nublado. O que você sabe? Sua voz saiu mais dura do que pretendia. Uma onda de adrenalina a invadiu. Não havia espaço para mais mentiras.
Rafael cruzou os braços, como se tivesse o controle da situação. Um sorriso torto brotou em seus lábios. Às vezes, o que procuramos está mais perto do que imaginamos. Ele hesitou, como se as palavras a serem ditas fossem venenosas. Você realmente quer saber? Clara mordeu o lábio, a esperança e o medo se entrelaçando em seu peito. Laura observava tudo com a respiração suspensa, um espectador involuntário da batalha emocional que se desenrolava diante dela. Fala logo, Rafael. Ela não se reconhecia mais. A desesperança e a raiva transbordavam. O que você sabe sobre minha filha? Ele inclinou a cabeça, quase divertido. A menina que você procura pode estar mais perto do que você pensa. Ele apontou para Laura e o tempo pareceu parar. Um frio cortante subiu pela espinha de Clara enquanto ela encarava a jovem. Laura encolheu os ombros, um gesto involuntário, como se estivesse sendo exposta. Laura gaguejou. Eu não sou. Rafael insistiu, pressionando. Ela é a prova de que as coisas nem sempre são o que parecem. Você sempre achou que estava atrás de uma simples sequestradora, não é? Mas e se a verdade for mais sombria? Se eu te disser que anos atrás alguém fez uma escolha que ligava sua filha a esta aqui. O café ao redor delas tornou-se um eco distante. Cada murmurinho e risada transformando-se em um zumbido opaco, enquanto Clara processava o que estava ouvindo. O olhar de Laura era de confusão, mas havia algo mais profundo ali. Uma fraqueza, uma história que clamava para ser contada. O que você está insinuando? Clara mal conseguiu sussurrar. A sensação de que o chão se afastava de seus pés a fez balançar. Rafael sorriu, um sorriso que escondia algo traiçoeiro. Às vezes, as vítimas e os algozes não são o que parecem. O que você chamaria de sequestro, será mesmo? Ou isso é uma história maior? Uma trama que vai além de sua imaginação. Laura olhou para Clara, seus olhos cheios de pânico. Não, não pode ser isso. As palavras dela eram um grito desesperado, uma súplica que cortou o ar. A verdade que você não conhece, Clara, é que Laura pode ter um laço sanguíneo com a sua filha. A última frase de Rafael ecoou como uma bomba. Ele estava revelando algo que poderia mudar tudo. Clara sentiu uma onda de náusea. Seu mundo estava desmoronando. Laura era uma estranha, mas a ideia de que ela poderia ser vinculada à sua filha a deixou em estado de choque. Não pode ser! Você está mentindo! A negação saiu mais alta do que deveria, mas Clara não queria ouvir. Rafael deu um passo à frente, a tensão entre eles crescendo. A verdade está nas sombras, e quando a luz a alcançar, tudo mudará. O ambiente parecia girar. Clara mal percebeu quando Rafael se afastou, deixando as palavras pairando no ar como um aviso sombrio. Laura cobriu o rosto com as mãos, os lábios trêmulos. A conexão que antes parecia especial, agora se transformara em um labirinto de angústia. O que significava tudo isso? Se Laura fosse de fato sua filha, tudo mudaria. Mas e se não? A confusão dominou os pensamentos de Clara. O que fazemos agora? A voz de Laura estava quase quebrada. Clara teve um momento de silêncio. O que ela sabia? O que era verdade? O que era uma ilusão? A dor dela estava se entrelaçando às dúvidas de Laura. E no fundo, Clara sabia que uma jornada ainda mais profunda estava apenas começando. O caminho à frente estava cheio de incertezas, e a verdade, por mais difícil que fosse, estava prestes a ser revelada de uma forma que ela jamais poderia imaginar. O passado era um espectro, e Clara tinha que confrontá-lo. Mas ainda assim, a pergunta permanecia. Seria Laura sua filha? Ou tudo era parte de um grande plano? O que mais Rafael escondia? Clara sentiu o mundo desmoronar ao redor dela. As palavras de Rafael reverberavam em sua mente, um eco insuportável de terror. O que ele disse era profundo demais, cruel demais para processar. O olhar de Laura, que antes carregava uma ligação quase mágica, agora parecia enredado em mistério,
em confusão. O café, agora um mar de vozes distantes, desapareceu em um borrão, enquanto Clara tentava entender. Não pode ser verdade, Laura clamou, a voz tremendo. Ela parecia menor, fragilizada pela revelação. Foi como se um manto de desconfiança envolvesse o ar, pesando sobre a amizade que começava a nascer. Clara precisava de respostas. Mas o que Rafael havia insinuado a deixava em estado de choque. Sua filha, conectada a Laura, um laço sanguíneo, essa ideia levou uma vertigem de emoções. Ao redor delas, o barulho do café contínuo, mas seus mundos estavam em um silêncio aterrorizante. O que você quer dizer com isso? Clara fez um esforço para controlar o pânico. Você está dizendo que eu tenho uma filha aqui com ela? Laura lutava contra as lágrimas, os olhos arregalados. Não, Clara. Ela ergueu as mãos, tentando se defender. Eu não sei de nada. Rafael riu, um som cortante e desdenhoso que fez Clara engolir em seco. A presença dele era aquilo que os pesadelos eram feitos. Um tormento que ela não podia escapar. As palavras que saíam da boca dele tinham um gosto amargo. A verdade é que a vida é feita de escolhas, Clara. E algumas escolhas estão além da nossa compreensão. Ele gesticulou, o sorriso se alargando de uma maneira que a deixava inquieta. Você não está apenas buscando uma filha, você está se arriscando a descobrir algo que pode destruir você. Uma onda de raiva surgiu nela. Cada palavra dele era como uma faca. O que você sabe, Rafael? Clara exigiu, os olhos cravados nele. Se você tem alguma informação, diga agora. O homem ergueu uma sobrancelha, claramente se divertindo com a situação. Você não quer saber a verdade? Às vezes o verdadeiro horror está bem diante de nós e nós o ignoramos. Clara mal conseguiu respirar. Poderia ele realmente saber algo definitivo? Seu olhar se voltou para Laura, buscando alguma resposta. Contudo, pelo jeito que a jovem se encurvava, Clara viu que Laura também estava lutando com a confusão. Nesse instante, um alarme disparou por todo o café. Uma sirene alta e estridente cortou o ar, roubando a atenção de todos. Clara olhou para a porta, e naquele momento, tudo começou a se desenrolar em um frenesi. Homens de uniforme entraram, expressões sérias alambrando a pequena sala. Todo mundo, mãos para cima! Um deles gritou, suas palavras atravessando o barulho. O pânico tomou conta, clientes gritando ou se atirando para o chão. O caos era palpável. Clara olhou para Laura, que estava paralisada, a expressão de assombro refletindo o desespero da situação. Rafael, no entanto, parecia calmo, como se soubesse que aquilo estava por vir. O que você fez? Clara gritou, a fúria explodindo dentro dela. O mundo antes sombrio agora se tornava perigoso. Mas Rafael, em vez de responder, simplesmente sorriu, um sorriso que era mais uma despedida do que outra coisa. As verdades que você busca não estão longe, Clara. Mas vem com um preço. E a história que você pensou que conhecia? Ela está prestes a mudar dramaticamente. No vazio da confusão, Clara percebeu que tudo estava se fragmentando na sua frente. A esperança de reencontrar sua filha estava se transformando em um pesadelo aterrador. As sirenes, as pessoas em pânico, Rafael desaparecendo entre a multidão, e Laura, a jovem que poderia ser sua filha, estava perdida em meio a tudo isso. Clara sentiu que o chão a abandonava. A verdade que tanto buscava era um labirinto de mentiras e revelações, e ela estava prestes a ser arrastada para o centro dele. O que mais poderia ser escondido? O que mais Rafael sabia? E se Laura fosse realmente sua filha, o que isso significaria para elas? O futuro, antes vislumbrado em luz, agora estava cheio de trevas e desespero. E tudo que restava para Clara era a pergunta: o que estava por vir que poderia ser ainda mais devastador? Ela precisava descobrir, mas a cada passo estava mais perto de uma verdade que poderia ser insuportável. Clara sentiu o mundo desmoronar ao redor dela. As palavras de Rafael reverberavam em sua mente, um eco insuportável de terror. O que ele disse era profundo demais,
cruel demais para processar. O olhar de Laura, que antes carregava uma ligação quase mágica, agora parecia enredado em mistério, em confusão. O café, agora um mar de vozes distantes, desapareceu em um borrão, enquanto Clara tentava entender. Não pode ser verdade, Laura clamou, a voz tremendo. Ela parecia menor, fragilizada pela revelação. Foi como se um manto de desconfiança envolvesse o ar, exando sobre a amizade que começava a nascer. Clara precisava de respostas, mas o que Rafael havia insinuado a deixava em estado de choque. Sua filha conectada a Laura? Um laço sanguíneo? Essa ideia a levou a uma vertigem de emoções. Ao redor delas, o barulho do café contínuo, mas seus mundos estavam em um silêncio aterrorizante. O que você quer dizer com isso? Clara fez um esforço para controlar o pânico. Você está dizendo que eu tenho uma filha aqui, com ela? Laura lutava contra as lágrimas, os olhos arregalados. Não, Clara. Ela ergueu as mãos, tentando se defender. Eu não sei de nada. Rafael riu, um som cortante e desdenhoso que fez Clara engolir em seco. A presença dele era aquilo que os pesadelos eram feitos, um tormento que ela não podia escapar. As palavras que saíam da boca dele tinham um gosto amargo. A verdade é que a vida é feita de escolhas, Clara, e algumas escolhas estão além da nossa compreensão. Ele gesticulou, o sorriso se alargando de uma maneira que a deixava inquieta. Você não está apenas buscando uma filha. Você está se arriscando a descobrir algo que pode destruir você. Uma onda de raiva surgiu nela. Cada palavra dele era como uma faca. O que você sabe, Rafael? Clara exigiu, os olhos cravados nele. Se você tem alguma informação, diga agora. O homem ergueu uma sobrancelha, claramente se divertindo com a situação. Você não quer saber a verdade? Às vezes, o verdadeiro horror está bem diante de nós e nós o ignoramos. Clara mal conseguiu respirar. Poderia ele realmente saber algo definitivo? Seu olhar se voltou para Laura, buscando alguma resposta. Contudo, pelo jeito que a jovem se encurvava, Clara viu que Laura também estava lutando com a confusão. E justo naquele momento, a situação tomou um rumo ainda mais desesperador. Um estrondo ensurdecedor irrompeu do fundo do café, fazendo o chão tremer sob seus pés. Clara virou-se rapidamente e viu um grupo de homens em trajes pretos invadindo o local, cada um deles com armas em punho. Um silêncio paralisante tomou conta dos presentes. Assim que o pânico começou a se espalhar, Clara se lembrou das notícias que a levaram até ali. "Fiquem onde estão", gritou um dos invasores, e a tensão no ar era palpável. Laura agarrou o braço de Clara, os olhos arregalados de terror. A sensação de perigo iminente criava um nó na garganta de Clara. Mas foi então que um deles, com uma máscara escura cobrindo o rosto, se virou de repente e, através de um aparelho, disparou uma advertência. "Alvos identificados. Temos informações sobre uma criança sequestrada e quem está envolvido." As palavras cortaram o ar. Clara congelou, seu coração disparando. O que eles sabiam? Mas antes que pudesse processar, o homem apontou a arma em direção a Rafael, e a cena se tornou insuportável. "Você, sabemos que está por trás disso." Rafael, que parecia tranquilo, agora estava pálido. O sorriso desapareceu. A revelação que se desenrolava ali era mais do que Clara poderia suportar. Esses homens, quem eram? O que Rafael havia feito? "Não, espera, eu posso explicar." Rafael gritou, mas suas palavras foram tragadas pela agitação. Laura olhou para Clara em busca de uma resposta que nenhuma delas tinha. O café, que antes era o cenário de uma revelação e esperança, tinha se transformado em um campo de batalha. Clara não sabia se estava mais com medo dos homens ou de Rafael. Então, um tiro ecoou e tudo mudou novamente. O barulho do tiro foi ensurdecedor e um dos homens caiu, mas não foi Rafael que foi atingido. Clara sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões ao perceber que a pessoa caída era Laura,
torcendo-se no chão, uma expressão de choque em seu rosto. Laura! Clara gritou, inconsciente da tensão ao seu redor. O mundo inteiro parecia girar enquanto ela se ajoelhava ao lado da jovem. O tempo parou. As primeiras gotas de sangue se espalharam pelo chão e Clara só conseguia olhar fixamente. Não, 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 não! A cena era surreal e o grito da dor de Clara se misturou ao caos ao seu redor. E nesse momento, tudo o que ela acreditava sobre Laura, sobre Rafael, sobre si mesma, desmoronou. Qual seria a verdade agora? Clara se viu presa em um dilema insuportável, ponderando não apenas a vida de outra, mas os segredos que Rafael talvez tenha carregado até aquele momento. O que mais ele sabia? E pior, até onde ele poderia ir com isso? A única coisa que estava clara era que a busca por sua filha e a revelação da verdade estavam apenas começando. E era uma jornada que iria exigir mais do que Clara estava preparada para dar. Clara sentiu o mundo desmoronar ao redor dela. As palavras de Rafael reverberavam em sua mente, um eco insuportável. A dor pulsava em seu peito enquanto ela tentava entender. Laura estava caída no chão, a expressão de dor congelada em um momento que parecia interminável. O café, antes tão vibrante, agora era um campo de batalha, cercado por gritos e o cheiro de medo. Laura! Clara gritou, desesperada, ajoelhando-se ao lado da jovem. As mãos dela tremiam enquanto ela tentava encontrar um pulso. Mas a realidade era dura e um pânico profundo começou a crescer. Clara não podia perder outra vez. Mas antes que o desespero pudesse se instalar completamente, algo inesperado aconteceu. Um dos homens em trajes pretos começou a gritar. É ela, a criança! Ele apontou para Clara. Os outros homens se voltaram na direção dela, as armas apontadas, mas a confusão tomou conta no ar, uma mistura de raiva e medo que fazia o coração dela disparar. Clara percebeu que estavam mais preocupados com ela do que com Rafael. O barulho se misturava. Xingamentos, ordens, o estalo de uma arma sendo recarregada. O caos aumentava. O que você quer? Clara gritou, enquanto a adrenalina começava a tomar conta. O que está acontecendo aqui? Não perca tempo, um dos invasores gritou, e pela primeira vez o medo se transformou em uma urgência que Clara nunca imaginou sentir. Saia da frente. A missão é sua. E então, de repente, o corpo de Laura começou a se mexer levemente. Uma respiração ofegante escapou de seus lábios, e Clara viu uma faísca de vida nos olhos da jovem. Laura olhou para cima, e o pânico transformou-se em confusão. Eu não quero isso, ela sussurrou. Clara segurou mais firme, como se pudesse protegê-la do perigo que parecia estar se formando em torno delas. Mas a realidade era brutal. Rafael, em meio ao caos, estava se recompondo. Um sorriso maligno se formando em seu rosto. Vocês acham que a verdade vai permanecer escondida? Ele disse, a voz cheia de um tom triunfante. A verdade está mais perto do que jamais imaginaram, e tudo isso é apenas o começo. As palavras de Rafael penetraram em Clara como uma lâmina afiada. O que ele queria dizer? O pânico tomou conta de todos, e a ideia de que Laura poderia ser sua filha começava a tomá-la de assalto novamente. Então, bem a tempo de quebrar o clima de tensão, aconteceu algo que ninguém esperava. Um barulho estrondoso permeou o ar. Um veículo começou a avançar rapidamente em direção aos invasores. A porta se abriu e uma figura emergiu do carro. Uma mulher que Clara reconheceria em qualquer lugar. Era Maria, sua velha amiga e advogada. Com um olhar determinado e uma expressão de feroz compaixão. Clara, trabalhe comigo, agora! Ela gritou, sem esperar que a situação fosse menos caótica. Clara sentiu uma onda de esperança misturada à confusão. O que Maria estava fazendo ali? O que ela sabia? O que você está fazendo aqui, Maria? Clara gritou, mas não houve tempo para respostas. A mulher avançou, sua voz carregava autoridade. Como você pôde se envolver com ele? Maria se referia a Rafael, e os olhos dela examinavam a situação à sua volta, acessando o perigo.
Sabemos que a vida dela, a vida de todos, está em risco. Rafael sorriu, como se tivesse ganho uma vitória. A verdade as ligará de qualquer maneira, ele brincou. O que ele estava insinuando? Uma nova onda de ansiedade a envolveu. As peças do quebra-cabeça fogem de um conceito, como se tudo o que estava por trás da busca por sua filha começasse a se revelar em frangalhos. Com um movimento rápido, Maria apanhou algo de dentro do carro e lançou em direção aos invasores. Era um dispositivo que iluminou a cena com uma luz intensa, criando uma distração crucial. Os homens começaram a se dispersar, suas armas em movimento, enquanto o caos se desenrolava. Clara, agora! Maria gritou, a voz mais alta que qualquer outro som. Clara não hesitou. Agarrou Laura, que ainda estava lutando para se levantar, e puxou-a em direção à porta do café. Saíram em um pulo, arroxeando em meio ao tumulto, e Clara se agarrou à ideia de que talvez, apenas talvez, elas pudessem escapar. Mas enquanto corriam, algo se desenrolou em seu interior. Laura caprichosamente puxou Clara para um lado, longe da saída. Clara, espere! A jovem exclamou, e as palavras dela pararam Clara em seu caminho. Espera, eu preciso te contar. E assim, a verdade que ela estava aguardando, que poderia transformar tudo, estava prestes a ser revelada. Clara, paralisada entre o desejo de escapar e a ansiedade do que poderia se desvelar, sabia que a resposta que Laura carregava poderia mudar suas vidas para sempre. Enquanto os gritos e barulhos do caos ainda ecoavam, luzes se intercalavam, e a verdade, por mais dura que fosse, estava a um passo de ser descoberta. O que você está escondendo, Laura? A tensão crescia entre elas como um fio prestes a se romper. O que mais Laura poderia revelar que mudaria tudo? Clara hesitou, as palavras de Laura ainda pairando no ar. O tumulto ao redor delas parecia diminuir, e tudo o que ela podia ouvir era o tamborilar de seu coração. Então Laura tomou coragem, olhando fixamente nos olhos de Clara, e soltou a bomba que mudaria tudo. Clara, eu sou adotada. As palavras saíram como um sussurro, mas cortaram através do caos como um grito. Minha mãe biológica pode ser a sua filha. Clara paralisou. Seu cérebro não conseguia processar. A confusão e o pânico tomaram conta dela. Laura estava dizendo que ela era adotada? Era uma reviravolta que Clara nunca esperara. A princípio não fazia sentido. O que você quer dizer com isso? Clara quase rosnou, o desespero fazendo sua voz tremer. O que isso significa? Laura parecia à beira das lágrimas, o rosto pálido e desesperado. Eu cresci sem saber de onde vim. Sempre soube que era diferente. E então, eu encontrei algumas cartas, segredos que me levaram a este momento. A jovem que expirou fundo, as palavras saindo às pressas. Todo esse tempo eu pensei que estava em busca da minha verdadeira identidade. Mas e se a resposta for você? Um frio percorreu a espinha de Clara. A ideia de que Laura não apenas fosse parecida com sua filha, mas que tivesse uma conexão biológica com ela, desmantelou sua realidade. Seu mundo de esperança e dor, até então, estava prestes a mudar para sempre. Antes que ela pudesse reagir, o barulho ao redor voltou com força. Os homens em trajes pretos começaram a se aproximar, e a tensão no ar cresceu novamente. Uma das armas foi levantada mais uma vez, e o homem que havia sido atingido gritou algo ininteligível, mas todos puderam ouvir as palavras: "Não deixem escapar." "Nós precisamos sair daqui", Maria gritou, puxando Clara e Laura em direção à saída. Mas a mente de Clara estava em um turbilhão. A revelação de Laura girava como um furacão em sua cabeça. E a ideia de que elas poderiam ser mãe e filha era mais do que apenas uma esperança. Era uma verdade aterrorizante. Maria tentou mais uma vez, e a urgência na voz dela fez Clara finalmente voltar à realidade. "Temos que ir, agora!" Enquanto corriam pelo café caótico, Clara lançou um último olhar para Laura. "Você não pode estar falando sério." Ela quase não conseguia controlar a própria voz.
Essa afirmação é uma loucura. Ei! Laura interrompeu, sua determinação surgindo como uma nova luz. Se eles estão atrás de nós, temos que desvendar isso. E se eles souberem de algo mais? Amizade, confiança, qualquer coisa. Clara estava confusa. As emoções estavam a mil. Uma mistura de raiva e medo. Mas uma coisa estava clara, elas estavam juntas nessa. Então a noite parecia mais densa. As sirenes ainda ecoavam e o caos continuava. No entanto, antes que pudessem sair do café, um som estrondoso irrompeu da entrada, e a luz aumentou, fazendo Clara e os outros soltarem gritos de surpresa. Seria a polícia? Os invasores? O que mais poderia acontecer? Naquele momento, tudo se tornou um borrão, cada uma de suas ações sendo guiadas pela adrenalina, pelo medo e pela revelação surreal que pairava como uma sombra. Naquele instante de terror e revelações, uma nova verdade começou a se formar, e Clara sabia que nada seria como antes. E a pergunta permaneceu: quem poderia realmente ser Laura? E principalmente, como Rafael estava envolvido nessa história de forma tão profunda. A busca pela verdade estava apenas começando, e Clara não poderia ter ideia do que ainda estava por vir. O peso da revelação de Laura ficava mais intenso, e ela sabia que a resposta poderia mudar tudo, e não estava certa se estava pronta para descobri-lo. Clara hesitou, as palavras de Laura ainda pairando no ar. O tumulto ao redor parecia diminuir, e tudo o que ela podia ouvir era o tamborilar de seu coração. Então, quando Laura tomou coragem e começou a falar, um novo som cortou a cena. Um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer, e uma explosão ecoou de fora do café. "O que foi isso?" gritou Maria, puxando Clara e Laura com força, tentando escapar da entrada. Clara virou-se para ver o que acontecia. A porta voou para dentro, e uma nuvem de fumaça se espalhou em seu caminho, ofuscando tudo. As sirenes se intensificaram, misturadas aos gritos das pessoas que estavam em pânico. O café estava se transformando em um verdadeiro caos rapidamente. "Para a saída!" Maria insistiu, mas Clara estava paralisada, o olhar fixo na fumaça. De repente, alguém apareceu do outro lado da fumaça. A silhueta era familiar, mas os movimentos eram estranhos. Clara sentiu seu coração parar. Era Rafael. Ele se arrastava, o rosto coberto de sujeira e mágoa. Mas havia algo no olhar dele, uma mistura de medo e raiva que fez Clara estremecer. "Clara!" ele gritou, a voz cheia de desespero. "Você precisa saber a verdade. Não é o que você pensa. Nenhum de nós está a salvo." Clara mal conseguia respirar. O que ele poderia ter a dizer? O homem que havia atormentado sua vida estava de volta e agora parecia mais ameaçador do que nunca. Laura segurou o braço dela, os olhos cheios de confusão. "Clara, você não pode acreditar nele!" ela exclamou, mas Rafael não deu ouvidos. Ele se aproximou, olhando profundamente nos olhos de Clara. "Existe algo que você não sabe." As palavras dele estavam carregadas de uma urgência crua. "A verdade sobre você, sobre sua filha. Tudo isso é um plano. Eles estão entre nós." Antes que ele pudesse terminar, uma série de disparos ecoou do lado de fora, fazendo todos se encolherem. Clara viu um grupo de homens armados invadindo e a tensão aumentou. Rafael estava certo, mas o que isso significava? Clara sentiu um nó apertar em seu estômago, enquanto a realidade começava a tomar forma. "Segui-me!" Maria puxou Clara e Laura, levando-as para as escadas dos fundos. Os gritos misturavam-se ao som de balas e comandos. Clara não sabia onde estava pisando, mas a adrenalina a impulsionava. Ela precisava proteger Laura, precisava entender a verdade. Quando chegaram ao telhado, o caos ainda reinava. Ouvia-se o eco dos gritos, um tumulto que parecia interminável. Mas o que pegou Clara de surpresa foi a aparição de uma nova figura no telhado,
uma mulher com um manto escuro e um olhar penetrante. Parem! Ela gritou, fazendo todos virarem a cabeça. Era a mãe biológica de Laura. Clara sentiu um chacoalhar profundo dentro de si. O que estava acontecendo? A mulher se aproximou rapidamente e logo ficou evidente que ela carregava algo. Você não entende, a verdade está aqui, a mulher afirmou, olhando para Rafael e depois para Clara. Tudo que você sabe está errado. Você não é quem pensa que é. A revelação soou como um trovão. Clara estava prestes a perguntar o que isso significava, mas foi interrompida por uma gritaria. Os homens armados invadiam o telhado. A situação chegou a um nível insustentável. A mãe de Laura, em um movimento brusco, revelou algo em sua mão, um dispositivo eletrônico. A luz intensa do aparelho cortou a escuridão, iluminando o rosto ansioso de cada um ali presente. Isso vai expor tudo, a mulher murmurou. Mas antes que alguém pudesse reagir, Rafael saltou na direção da mulher, tentando roubar o dispositivo, gritando: "Você não sabe o que está fazendo." Nesse momento, algo indescritível aconteceu. Uma explosão ensurdecedora ocorreu. A porta do telhado foi arremessada para longe, e a visão se tornou um borrão. Clara caiu, a fumaça envolvia tudo. Mas no fundo, entre o terror, surgiu uma pergunta inescapável. Qual era a verdade que estava sendo escondida? E quem, verdadeiramente, eram eles? Clara sabia que a resposta mudaria tudo. O que mais estava por vir? Clara hesitou. As palavras de Laura ainda pairando no ar. O tumulto ao redor parecia diminuir, e tudo o que ela podia ouvir era o tamborilar de seu coração. Então, quando Laura tomou coragem e começou a falar, um novo som cortou a cena. Um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer, e uma explosão ecoou de fora do café. "O que foi isso?" gritou Maria, puxando Clara e Laura com força, tentando escapar da entrada. Clara virou-se para ver o que estava acontecendo. A porta voou para dentro, uma nuvem de fumaça se espalhando em seu caminho, ofuscando tudo. As sirenes se intensificaram, misturadas aos gritos das pessoas em pânico. O café estava se transformando em um verdadeiro caos rapidamente. "Para a saída!" Maria insistiu, mas Clara estava paralisada, o olhar fixo na fumaça. De repente, alguém apareceu do outro lado da fumaça. A silhueta era familiar, mas os movimentos eram estranhos. Clara sentiu seu coração parar. Era Rafael. Ele se arrastava, o rosto coberto de sujeira e mágoa. Mas havia algo no olhar dele, uma mistura de medo e raiva que fez Clara estremecer. "Clara!" ele gritou, a voz cheia de desespero. "Você precisa saber a verdade. Não é o que você pensa. Nenhum de nós está a salvo." Clara mal conseguia respirar. O que ele poderia ter a dizer? O homem que havia atormentado sua vida estava de volta e agora parecia mais ameaçador do que nunca. Laura segurou o braço dela, os olhos cheios de confusão. "Clara, você não pode acreditar nele," ela exclamou, mas Rafael não deu ouvidos. Ele se aproximou, olhando profundamente nos olhos de Clara. "Existe algo que você não sabe." As palavras dele estavam carregadas de uma urgência crua. "A verdade sobre você, sobre sua filha, tudo isso é um plano. Eles estão entre nós." Antes que pudesse terminar, disparos ecoaram do lado de fora, fazendo todos se encolherem. Clara viu um grupo de homens armados invadindo e a tensão aumentou. Rafael estava certo, mas o que isso significava? O medo apertava seu estômago, enquanto a realidade começava a tomar forma. "Segui-me." Maria puxou Clara e Laura, levando-as para as escadas dos fundos. Os gritos e os sons de armas continuavam. Clara não sabia onde estava pisando, mas a adrenalina a impulsionava. Precisava proteger Laura. Precisava entender a verdade. Quando chegaram ao telhado, a cena era um caos. Gritos, fumaça, confusão total. Mas o que pegou Clara de surpresa foi a aparição de uma nova figura no telhado. Uma mulher com um manto escuro e um olhar penetrante. "Parem!" ela gritou, fazendo todos virarem a cabeça. Era a mãe biológica de Laura.
Clara sentiu um chacoalhar profundo dentro de si. O que estava acontecendo? A mulher se aproximou rapidamente e logo ficou evidente que ela carregava algo em suas mãos. Um dispositivo eletrônico. A luz intensa do aparelho iluminou o rosto ansioso de cada um ali presente. Isso vai expor tudo, a mulher murmurou. Mas antes que alguém pudesse reagir, Rafael saltou na direção dela, tentando roubar o dispositivo, gritando: "Você não sabe o que está fazendo." Nesse momento, tudo aconteceu de forma inesperada. A noite parecia mais densa e sombria quando um novo grupo de homens apareceu, cercando o telhado. Eles estavam armados e claramente dispostos a usar suas armas. "É ela!" gritou um dos novos invasores, e os olhares mudaram de direção, fixando em Clara e Laura de uma maneira que fazia o corpo delas tremer de medo. A mãe de Laura ergueu o dispositivo, apontando na direção dos invasores, mas antes que pudesse usar, o tiro ecoou e a mulher caiu, o aparelho escorregando de suas mãos. "Mãe!" Laura gritou, correndo para a mulher, mas Clara estava paralisada. O calor da cena consumia, e a dor no olhar de Laura fez Clara se sentir impotente. Rafael, agora com o olhar obscuro, passou ao lado de Clara e, em um movimento rápido, pegou o dispositivo que caíra no chão. Ele não era um simples amigo, não é o que ela pensava. Algo dentro de Clara começou a se desmoronar. Agora a verdade vem à tona. Rafael gritou, e a confiança em sua voz enviou um frio aterrorizante pela espinha de Clara. Nesse momento, tudo o que Clara pensava que sabia ruía. Rafael não estava ali apenas para proteger. Ele estava por trás de tudo, e o que era uma busca desesperada por sua filha agora se transformou em uma armadilha. O caos reinava, e Clara sentiu que o chão sob seus pés era apenas uma ilusão. O que mais estava escondido? O que mais Rafael poderia ter feito? A resposta estava diante dela, mas a dor da traição a consumia. E nesse split second, tudo parecia girar, como se o mundo tivesse perdido a perspectiva. Laura olhou para Clara, lágrimas deslizavam por seu rosto. O que mais haveria a descobrir entre elas? O aperto no peito de Clara apenas crescia, e cada respiração se tornava mais difícil. Ela e Laura precisavam de respostas. E Rafael? Ele tinha que pagar por tudo isso. Mas qual era o próximo passo? O que mais poderia ser revelado? Enquanto a fumaça se dissipava e o barulho diminuía, Clara sabia que a verdade estava prestes a ser exposta, e ela não estava pronta para isso. O que estava por vir poderia mudar tudo. Clara hesitou, as palavras de Laura ainda pairando no ar. O tumulto ao redor parecia diminuir, e tudo que ela podia ouvir era o tamborilar de seu coração. Então, um novo som cortou a cena. Um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer, e uma explosão ecoou de fora do café. "O que foi isso?" gritou Maria, puxando Clara e Laura com força, tentando escapar da entrada. Clara virou-se para ver o que estava acontecendo. A porta voou para dentro, uma nuvem de fumaça se espalhando, ofuscando tudo. As sirenes se intensificaram, misturadas aos gritos de pessoas em pânico. O café estava se transformando em um verdadeiro caos rapidamente. "Para a saída!" Maria insistiu, mas Clara estava paralisada, o olhar fixo na fumaça. De repente, alguém apareceu do outro lado da fumaça. A silhueta era familiar, mas os movimentos eram estranhos. Clara sentiu seu coração parar. Era Rafael. Ele se arrastava, o rosto coberto de sujeira e mágoa. Mas havia algo no olhar dele, uma mistura de medo e raiva que fez Clara estremecer. "Clara!" ele gritou, a voz cheia de desespero. "Você precisa saber a verdade. Não é o que você pensa. Nenhum de nós está a salvo." Clara mal conseguia respirar. O que ele poderia ter a dizer? O homem que havia atormentado sua vida estava de volta, e agora parecia mais ameaçador do que nunca. Laura segurou o braço dela, os olhos cheios de confusão. "Clara, você não pode acreditar nele!" ela exclamou. Mas Rafael não deu ouvidos. Ele se aproximou, olhando profundamente nos olhos de Clara. "Existe algo que você não sabe." As palavras dele estavam carregadas de uma urgência crua.
A verdade sobre você, sobre sua filha, tudo isso é um plano. Eles estão entre nós. Antes que pudesse terminar, disparos ecoaram do lado de fora, fazendo todos se encolherem. Clara viu um grupo de homens armados invadindo e a tensão aumentou. Rafael estava certo, mas o que isso significava? O medo apertava seu estômago, enquanto a realidade começava a tomar forma. Segue-me! Maria puxou Clara e Laura, levando-as para as escadas dos fundos. Os gritos e os sons de armas continuavam. Mas Clara não queria ficar para trás. Precisava entender tudo. Quando chegaram ao telhado, o caos ainda reinava. Gritos, fumaça, confusão total. Mas o que pegou Clara de surpresa foi a aparição de uma nova figura. Uma mulher com um manto escuro e um olhar penetrante. "Parem!" Ela gritou, fazendo todos virarem a cabeça. Era a mãe biológica de Laura. Clara sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? A mulher se aproximou rapidamente e logo ficou evidente que ela carregava algo em suas mãos, um dispositivo eletrônico. A luz intensa iluminou os rostos ansiosos. "Isso vai expor tudo", a mulher murmurou. Antes que alguém pudesse reagir, Rafael saltou na direção dela, tentando roubar o dispositivo. A tensão era palpável e a noite parecia mais densa e sombria até que um novo grupo de homens apareceu, cercando o telhado. Eles estavam armados, claramente prontos para a luta. "É ela!" gritou um dos novos invasores, e os olhares mudaram de direção, fixando-se em Clara e Laura, de uma maneira que fazia o corpo delas tremer de medo. A mãe de Laura ergueu o dispositivo na direção dos homens, mas antes que pudesse usar, um tiro ecoou e a mulher caiu, o aparelho escorregando de suas mãos. "Não, mãe!" Laura gritou, correndo até a mulher, enquanto um terror dominava seu rosto. Clara estava paralisada. O calor da cena a consumia. Rafael, agora com um olhar obscuro, passou ao lado de Clara e, em um movimento rápido, pegou o dispositivo que caíra. Ele não era um simples amigo. Não era o que ela pensava. Algo dentro de Clara começou a desmoronar. "Agora a verdade vem à tona", Rafael gritou. A confiança em sua voz enviou um calafrio pela espinha de Clara. Nesse momento, tudo o que Clara pensava que sabia ruía. Rafael não estava ali apenas para proteger. Ele estava por trás de tudo, e o que era uma busca desesperada por sua filha, agora se transformou em uma armadilha. As informações que ele possuía se tornaram uma arma, e Clara se deu conta de que havia subestimado Rafael. "O que você fez?" Clara sussurrou, o horror tomando conta. O dispositivo piscava em suas mãos, e as luzes do telhado dançavam em um ritmo frenético, revelando sombras medonhas e rostos assustados. "Você precisa ver isso", disse Rafael, girando o aparelho e revelando imagens em vídeo. Cada cena parecia mais perturbadora que a anterior. Clara, sua filha, imagens de pessoas desaparecidas, e em cada uma das fitas, um rosto familiar aparecia. Um rosto que Clara nunca esperava ver. Era o rosto de sua própria mãe, e as palavras escaparam de seus lábios como um grito silencioso. Clara era parte de uma trama muito maior, uma história que envolvia sua própria família. Rafael não era apenas um traidor. Ele era a chave para um mistério que tinha raízes em seu passado. Laura olhou para Clara com olhos arregalados, incapaz de compreender o que estava acontecendo. E assim, tudo o que elas pensavam que sabiam estava prestes a ser reescrito. O que mais estava escondido? A verdade que Clara havia buscado a vida toda estava mais perto do que nunca, e a cada cena que passava, o cenário se tornava mais aterrador. E nesse instante, a noite, que já era sombria, mergulhou em um abismo ainda mais profundo. Clara não estava apenas lutando por sua filha. Ela estava lutando para descobrir quem ela realmente era. O que mais Rafael poderia revelar? E até onde eles estariam dispostos a ir para proteger as verdades enterradas no tempo? Clara sabia que a resposta mudaria tudo. Clara mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo,
A cena em cima do telhado era um verdadeiro pesadelo. Laura se ajoelhava sobre sua mãe, que estava caída, enquanto Rafael seguia. A luz piscante do aparelho refletia partículas de poeira no ar, criando uma atmosfera irreal. "Você não entende!" Rafael gritou desesperado enquanto olhava para os homens armados se aproximando. "Está em jogo muito mais do que você imagina." Clara sentiu o chão sob seus pés vacilar. O desejo de proteger Laura e a urgência em descobrir a verdade se misturavam em um turbilhão de emoções. Ela se virou para Laura, que estava agora pálida e assustada. "Laura, você precisa ficar comigo", disse Clara estendendo a mão, mas a jovem havia perdido a força. As lágrimas escorriam pelo rosto de Laura, enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. "Eu não posso", Laura respondeu, a voz quebrada. "Eu não sou sua filha, Clara." Naquele instante, um tiro ecoou, e Clara viu a mãe de Laura se mexer involuntariamente. A luz do aparelho caiu, quebrando-se em pedaços, e o eco da destruição ressoou na mente de Clara. Rafael riu, um riso que parecia se transformar em um grito de desespero. "Agora vocês não podem esconder a verdade", ele proclamou, como se estivesse em um palco exibindo seu triunfo. Mas suas palavras não ressoaram. O pânico envolvia todos, e a atmosfera se tornava mais opressiva a cada segundo. O olhar de Clara se tornou intenso. Sem pensar duas vezes, ela se lançou em direção a Rafael, a adrenalina pulsando em suas veias. "Não, você não vai ganhar", gritou enquanto saltava sobre ele. O impacto foi forte, e o aparelho caiu novamente, se espalhando em pedaços. A luz tênue que iluminava o telhado começou a falhar, e o caos era palpável. Nesse momento, os homens armados deram um passo à frente, suas vozes se misturando em uma confusão de ordens. A cidade abaixo era um borrão de luzes piscantes e sombras. Clara olhou para Laura, que estava à beira de desmaiar. "Não basta apenas fugir, precisamos nos unir", Clara gritou, buscando fazer Laura ouvir, mas o peso do medo era visível nos olhos da jovem. Enquanto isso, a mãe de Laura, ainda no chão, respirava com dificuldade, e Clara sentiu um aperto no peito. Havia uma conexão que ninguém poderia romper. Sua busca finalmente estava dando frutos, mas o preço era altíssimo. "Se você é minha filha, então temos que lutar juntas", Clara declarou, sua voz agora firme. Um brilho de esperança começou a surgir, mesmo em meio à dor. A tensão explodiu quando um novo grupo de homens apareceu, cercando o telhado como sombras ameaçadoras. Clara sentiu a urgência na atmosfera. Era hora de agir. "Vamos!" Clara gritou, puxando Laura e sua mãe para perto. "Precisamos sair daqui e encontrar uma forma de expor a verdade." Rafael hesitou. Seu sorriso havia desaparecido, e o ar ficou pesado com os olhares dos homens armados. Clara avançou, percebendo que a única forma de escapar daquela situação era encontrar a verdade por trás das mentiras que sempre a cercaram. "A verdade é a única arma que temos", Clara afirmou. Assim, em uma última tentativa de libertar a todos daquela situação, ela avançou, não apenas em busca de escapar, mas em busca de liberdade eterna. "Clara!" Laura chamou, uma nova determinação na voz. "Vamos juntas!" Em um movimento coordenado, Clara e Laura se uniram, enfrentando não apenas seus algozes, mas também o passado que as conectava de uma forma que elas nunca tinham imaginado. O peso do que estava por vir ainda pairava, mas a coragem começava a brilhar através da escuridão. A noite parecia infinita, e à medida que avançavam, Clara sabia que precisava reunir as peças da própria história. Não era só sobre sua filha, era sobre todas elas, era sobre o que o futuro poderia significar. E na luta pela verdade, ninguém poderia ficar para trás. E assim, aquela busca por respostas continuava, mas agora com uma luz de esperança iluminando o caminho. O que mais estava por vir? Quem elas realmente eram?
O mundo à sua volta ainda estava repleto de segredos, mas uma certeza era clara: juntas se tornariam imparáveis. Enquanto a cidade pulsava com vida abaixo, o espectro da verdade estava prestes a ser revelado. E você, amigo? Não deixe de se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm aí. Este é o momento de mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar seu impacto. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs sabem que esse apoio é essencial. Vamos juntos nessa!